Olá, muito boa tarde. Sacerdotes angolanos foram presos e exilados para Portugal nos anos 60 e 70 por motivos políticos. A documentação que o comprova está reunida no livro Esperar pela Hora de Deus, de Carlos Alberto Alves, hoje convidado do programa Eclésia para nos falar desta investigação. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. O Papa confirmou a sua visita a Fátima em maio de 2017, na conclusão de uma viagem de 3 dias à Geórgia e Azerbaijão. O Papa Francisco anunciou em conferência de imprensa que vai visitar o Santuário de Fátima em maio de 2017, por ocasião da celebração do centenário das aparições. Declarações aos jornalistas no voo de regresso a Roma, desde o Azerbaijão, que vai ao encontro que os bispos portugueses já tinham avançado, ainda com o programa oficial da visita por definir. Ele tem que aterrar em qualquer sítio e depois levantar voo também em qualquer sítio. A Fátima, com certeza, mas enfim, vamos ver. Todos nós gostaríamos que desde o local em que ele aterra até o local onde ele descola houvesse um bocadinho mais de amplitude, mas ele é que vai dizer, porque essa insistência dele no mas a Fátima, ou como nos disse a nós na visita à Límina há um ano, eu tenho muita vontade de ir a Fátima. Esta insistência, vamos lá ver o que é que dá. Há esperança que este arco temporal seja alargado o mais possível. O Papa realizou a sua primeira visita à Geórgia, um país de maioria ortodoxa e tradicionalmente hostil a Roma. Francisco deixou várias mensagens em favor da reconciliação de católicos e ortodoxos. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo, il proselitismo. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. Sono fratelli e sorelle nostre, discepoli di Gesù Cristo. Na Geórgia, o Papa apelou à coexistência pacífica entre povos, religiões e Estados no Cáucaso, além de rezar pelas vítimas dos conflitos na Síria e Iraque, numa inédita oração com a comunidade assírio-caldeia. La tua risurrezione ai popoli sfiniti dalle bombe. Solleva dalle devastazioni l'Iraq e la Síria. Francisco alertou para o que classificou como uma guerra mundial contra o casamento, apontando o dedo à ideologia do género. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche, se ci sono problemi fare la pace il più presto possibile, prima che finisca la giornata, e non dimenticare le 3 parole: permesso, grazia, perdono. A viagem internacional prosseguiu no domingo com uma missa junto da pequena comunidade católica em Baku, para deixar uma palavra de coragem a esta comunidade da periferia. In questa celebrazione eucaristica ho reso grazie a Dio con voi, ma anche per voi. Qui la fede dopo gli anni della persecuzione ha compiuto meraviglie. Vorrei ricordare tanti cristiani coraggiosi che hanno avuto fiducia nel Signore e sono stati fedeli nell'avversità. Coraggio, avanti, go ahead, senza paura, avanti. Salam Askar. Após uma homenagem aos que lutaram pela independência do Azerbaijão, a cerimónia oficial de boas-vindas no Palácio Presidencial reuniu cerca de 1000 representantes da sociedade civil e autoridades políticas, com quem Francisco falou da necessidade de promover a paz e o diálogo, a começar pelas religiões. L'attaccamento ai genuini valori religiosi è del tutto incompatibile con il tentativo di imporre con violenza agli altri le proprie visioni, facendosi scudo del santo nome di Dio. A viagem encerrou-se na grande mesquita de Baku, capital do Azerbaijão, com uma mensagem a favor do diálogo interreligioso e contra a instrumentalização da fé. Dio non può essere invocato per interessi di parte e per fini egoistici. Non può giustificare
alguna forma de fondamentalismo, imperialismo o colonialismo. Ancora una volta da questo luogo così significativo sale il grido accorato: mai più violenza in nome di Dio. Esta foi a 16ª viagem internacional do pontificado do Papa Francisco, que tinha visitado a Arménia em finais de junho, naquela que foi a sua primeira deslocação ao Cáucaso. Candidatar as festas do Espírito Santo a Património Mundial da Humanidade. A ideia nasceu no Congresso Internacional do Espírito Santo. Gênese, evolução e atualidade da utopia da fraternidade universal. Foi neste âmbito que um congresso internacional analisou as tradições ligadas às festas do Espírito Santo. O estudo confirmou a relevância mundial do culto e foi nesse ambiente que surgiu a ideia de lançar um projeto de candidatura das festas e tradições do Espírito Santo a Património Mundial. Criou-se aqui um projeto que foi apresentado e que certamente a Câmara de Alenquer quererá abraçar, de desenvolver um projeto de apresentação de uma candidatura das festas e tradições do Espírito Santo a Património Mundial, devido à sua originalidade, ao seu impacto, à sua dimensão. Uma dimensão mundial que esteve presente neste congresso. Temas abrangentes a merecer a investigação de conferencistas de diferentes continentes, confirmando referências a um culto não só em Portugal, mas em muitas partes do mundo. Nós desregionalizamos o conhecimento das festas do Espírito Santo. Nós, no nosso imaginário, só pensamos nas festas do Espírito Santo ligadas aos Açores. Não, os Açores têm uma importância grande e vão continuar a ter, mas é muito mais abrangente este culto e diz respeito ao todo nacional e ao projeto de universalização que o Portugal moderno construiu, criando a primeira globalização. Um culto com história que se refere a problemáticas da atualidade. Elas foram estudadas de forma multidisciplinar, na tentativa de convocar tudo e todos para a realização da fraternidade universal. Afinal, é essa dimensão utópica do cotidiano que marca o culto ao Espírito Santo e as tradições que lhe estão associadas. A religião das utopias é essencialmente uma religião da sociedade, é uma religião do Estado, é uma religião que, servindo a Deus, parece servir em primeiro lugar o bem comum e os interesses e valores da cidade terrestre. Nós temos de integrar na nossa vida, na nossa agenda, essa responsabilidade para com o outro. E eu penso que isto não é uma utopia, uma utopia no sentido de algo irrealizável. Não é, porque nós verificamos que, um pouco por toda a parte, mesmo em países onde há tradições de abandono da vida pública muito grandes, quando os problemas são identificados como tal, quando as lideranças políticas têm a coragem de dizer temos aqui um problema, não é? As pessoas mobilizam-se. O grande problema é quando os povos são governados por líderes que dizem não há problema, tudo isto tem solução. Nós temos capacidade de resolver o problema. Nós temos uma solução miraculosa. Um novo horizonte para o humanismo que emerge do Congresso Internacional do Espírito Santo. Encerrou em Alenquer, depois de ter passado pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela Universidade de Coimbra. Não sei se será um congresso único dos congressos que foram feitos e serão feitos, mas que efetivamente pode e vai fazer a diferença, isso eu tenho a certeza, porque todo aquele conteúdo que está a ser produzido, que foi produzido e que ainda virá a ser produzido, vai ser necessariamente um conteúdo importantíssimo para pensar, para estudar esta temática que é o Espírito Santo. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Alenquer e da Confraria da Rainha Santa Isabel de Coimbra, que, em associação com instituições académicas, deram ao estudo sobre o culto ao Espírito Santo uma dimensão internacional a partir do local que está nas suas origens. O culto e as primeiras festas do Espírito Santo redescobrem-se pelas ruas de Alenquer. Daqui saíram famílias para a expansão marítima e com elas partiram tradições que se espalharam pelo mundo. Alenquer foi o local onde chegaram os primeiros franciscanos a Portugal.
Vila de Rainhas, que a escolhiam como residência pontual, foi refúgio frequente para Isabel de Portugal, uma santa e um local que documentam as origens das festas ao Espírito Santo. Nesta calçada que vemos aqui por trás de nós, encontramos toda a gênese do Espírito Santo no Concelho de Alenquer e muito provavelmente em Portugal. Ao fundo temos a Albergaria do Espírito Santo, a Igreja do Espírito Santo e o local da antiga Casa e Hospital do Espírito Santo. Esta calçada conduz-nos até ao Convento de São Francisco. Encontramos a meio desse caminho, num local onde reza a história, decorreu em concreto o Milagre das Rosas pela Rainha Santa Isabel, na altura em que ela se prestou a mandar construir a Igreja do Espírito Santo, da qual estamos a cerca de 100 metros, local esse que está aqui marcado por uma lápide que conta a história que existiu durante muitos séculos neste mesmo local e que, entretanto, pelo avanço tecnológico e da construção, acabou por desaparecer e que, neste ano tão significativo para Alenquer, foi reposta, fazendo-se aqui, no fundo, um bocadinho de justiça à história do nosso concelho. Alenquer está muito ligada à biografia de Isabel de Portugal. Foi nestas terras que a Rainha Santa assumiu os ideais de São Francisco. Por aqui, concretizou a utopia da fraternidade universal e, a partir daqui, iniciou o culto ao Espírito Santo. Também foi ela que, no fundo, criou as primeiras festas, em 1321, portanto, há muitos séculos. Festas essas que, acima de tudo, na altura, tinham como principal intenção, um dia por ano, portanto, dar alegria ao povo, dar comida ao povo e, no fundo, fazer toda a população comungar dos ideais da partilha, da fraternidade, do amor e da união. Festas que daqui partiram para todo o mundo. As ilhas dos Açores receberam e assimilaram a dimensão cultural de uma tradição que partiu com as famílias que saíram de Alenquer para a expansão marítima portuguesa. Muitas chegaram à Ilha Terceira e lá implantaram o culto da sua terra. Alenquer também está sempre na nossa inspiração, até há poucos anos era como um mito quando se fala em Alenquer, de onde, aqui do ponto de vista ritual, nas nossas costas tudo nasce. Pelo menos essa marca ritual, e de maneira que essa chegada aos Açores, no finais do século XV, e manter-se ali praticamente 500 anos e dali expandir-se, portanto nós podemos dar esse contributo de alguém que conserva essa tradição muito viva, também no aspecto ritual, mas também no aspecto espiritual, não só na letra, mas no espírito, e depois o aspecto também da diáspora dos Açores ter ido para as comunidades açorianas pelo mundo. Pela diáspora ou pela expansão marítima portuguesa, o culto ao Espírito Santo chegou a diferentes latitudes. A festa do Espírito Santo nasce junto com aquilo que é a ocupação efetiva do Brasil. Os primeiros jesuítas, em 1549, quando chegam, já há um registro do padre Manuel da Nóbrega falando que logo em seguida eles participaram de uma festa da Pentecostes, levando o Espírito Santo. E nós, praticamente mais um pouco para frente, temos a formação do Colégio do Espírito Santo. Então a gente vai ser um país que tem um estado hoje chamado Estado do Espírito Santo. Portugal foi o pioneiro da globalização, o pai da globalização. E esse impulso dado no século XV e XVI, que levou os portugueses a se projetarem pelo mundo, tinha por trás um ideário universalista, onde a utopia do Espírito Santo, que ele transporta, etc., teve um papel relevante. Dimensões de um culto universal que aponta para a fraternidade também universal. Assim aconteceu a origem das festas do Espírito Santo há 800 anos e que desafiam a recuperação do culto e das tradições, nomeadamente a partilha que ao longo dos séculos lhe está associada. No portal agência.eclésia.pt, contra estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre o livro Esperar pela Hora de Deus, o exílio forçado de sacerdotes angolanos em Portugal, entre 1960 e 1964, de Carlos Alberto Alves, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Que documentação é esta que o livro reúne sobre este período da história de Angola? Antes de responder à sua pergunta, queria agradecer o facto de ser convidado e mandar saudações aos telespectadores. Obrigado a nós. Este livro
isto é composto por 194 documentos que foram recolhidos nos arquivos portugueses e no arquivo angolano. O arquivo português é que tem a maior parte da documentação reproduzida neste livro, o arquivo da Torre do Tombo, e também consultei o arquivo da Fundação Mário Soares, que reúne a documentação pessoal de Mário Pinto Andrade. E em Angola tive acesso a um arquivo pessoal do Lúcio Lara, da Associação Chiueca de Documentação. Que é que revelam todos esses documentos? Em que é que se traduziu a ação de muitos sacerdotes nas décadas de 60 e 70 que motivou à prisão e ao exílio? Este livro, de certa forma, tem alguns objetivos que são muito claros. O primeiro é desmistificar a ideia de que os católicos não tiveram um papel fundamental na contestação ao regime político que vigorava em Angola nesse período. E a segunda ideia é reunir esta documentação que se encontrava dispersa para que os investigadores e todos aqueles que se interessam sobre o tema tivessem a possibilidade de ter material para depois elaborar as suas pesquisas. Para trabalhar a partir daí, por certo. Em que é que se traduziu a resistência de muitos católicos, nomeadamente de sacerdotes? Estes sacerdotes, o que acontece é que, em final dos anos 50, em Luanda, surgiram vários grupos clandestinos que eram compostos por pequenos grupos, por várias células, e esses grupos clandestinos tinham como missão produzir panfletos para alertar a população sobre a importância da independência política. O que acontece é que esses sacerdotes estavam, portanto, eles mantinham alguns contactos com alguns grupos. E quando, portanto, em 1957, quando a PIDE se instala em Angola, as várias investigações que foram feitas pela PIDE concluíram que alguns sacerdotes estavam envolvidos com esses grupos. Em 59, quando foram presos alguns angolanos que estavam envolvidos na distribuição de panfletos, nos vários interrogatórios a que foram sujeitos, muitos mencionaram aquilo que a PIDE já tinha, portanto, conhecimento. Foi só apenas uma confirmação daquilo que eles tinham conhecimento através das várias diligências que eles fizeram. Portanto, só a partir de 1960 é que é preso o padre Joaquim Pinto Andrade e em 1961 então, é que são presos os outros sacerdotes. Quantos é que eram? Portanto, eram 9 sacerdotes. Desses 9, uns estiveram presos, como o livro bem relata, e outros apenas foram enviados para Portugal em regime de residência fixa. Não chegaram a estar propriamente presos. O que viria a ser o cardeal Nascimento também estava nesse grupo? O cardeal Alexandre Nascimento foi um dos que não chegou a ser preso. Ele foi enviado em 61, juntamente com o padre Vicente, para Portugal, porque ele também fazia parte daquele grupo que, eventualmente, em Luanda, mantinha contactos com aqueles que pretendiam a luta pela independência. Ele foi posto em Portugal e, chegado aqui a Portugal, ele esteve durante muitos anos em regime de residência fixa e eles estavam proibidos praticamente de exercer todo tipo de propaganda que fosse contra
a soberania portuguesa em Angola. E o que estava em causa era sobretudo a propaganda contra a soberania portuguesa, não é? Mais do que propriamente a resistência no terreno. Não, nesta primeira fase é uma fase panfletária. E nessa fase a preocupação era mais alertar os angolanos para uma eventual luta pela independência política, não pela via armada. A via armada vem depois. Portanto, nesse período, entre finais dos anos 50, o que há é uma contestação através de panfletos. Em causa estava um debate de ideias. Sim. Mais que propriamente da organização armada de uma resistência, Sim, não é? Isso veio mais tarde. Veio mais tarde. A partir de 61 é que temos todo o acontecimento mais. Nessa altura alguns sacerdotes já estavam identificados. Carlos Alberto Alves publicou esta documentação que esteve em debate também na Universidade Católica Portuguesa. Que contributo ela traz ao melhor conhecimento da história de Angola nesse período de 60 a 70? Eu diria que este livro não é só apenas um contributo para a história de Angola. Também para a história de Portugal também, claro. Para a história de Portugal, porque isto é um período em que Portugal tinha a administração do território. Então, nesse sentido, isto é um livro que tem interesse não só para Angola, mas também para Portugal. Conhecendo os documentos que estão na origem, enfim, de muitos atos, de muitos exílios e que levaram depois à independência. Agradeço-lhe, professor Carlos Alberto Alves, ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta sua investigação e felicidades para o seu trabalho universitário também. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. O programa Eclésia mais logo passa também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.